Bom, meus irmãos, nós tratamos de andar um pouco nessa temática, e dentro dessa temática nós temos um sem fim de observações a fazer e de coisas a ganhar da Escritura. Para vocês terem uma ideia, no ano passado, toda a nossa EBD falou sobre família. Os nossos sermões lá na igreja, nós procuramos sempre dar um enfoque no ano passado, esse foi o nosso projeto, também sobre família, sobre como Deus nos orientava. E, meus irmãos, eu vou confessar a vocês que chegamos ao final de um ano e falta muita coisa, porque nós somos frágeis, somos débeis naquilo que fazemos, a nossa força, a força do nosso braço não é necessário, nós precisamos do amparo do Senhor. Então, vamos fazer essa leitura. Peço que os irmãos acompanhem. Diz assim: sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo. Esposas, que cada uma de vocês se sujeite a seu próprio marido, como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da esposa, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo Ele próprio o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também a esposa se sujeite em tudo ao seu próprio marido. Maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa, como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para a apresentar a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também o marido deve amar a sua esposa, como ama o próprio corpo. Quem ama a esposa ama a si mesmo, porque ninguém jamais odiou o seu próprio corpo. Ao contrário, o alimenta e cuida dele, como também Cristo faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Eis porque o homem deixará o seu pai e a sua mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. No entanto, também, quanto a vocês, que cada um ame a própria esposa como a si mesmo e que a esposa respeite o seu marido. Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isto é justo. Honre o seu pai e a sua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo corra bem com você e você tenha uma longa vida sobre a terra. E vocês, pais, não provoquem os seus filhos à ira, mas tratem de criá-los na disciplina e na admoestação do Senhor. Palavra do Senhor para nossa edificação. A epístola de Paulo aos Efésios trata da unidade do corpo de Cristo, da igreja do Senhor. São 6 capítulos, é uma epístola curta, e ela é divididinha, bem ao meio. A primeira parte fala da redenção dos eleitos. A segunda parte fala da vida cristã, ou seja, aqueles que são redimidos pelo Senhor têm uma vida cristã a exercer no seu dia a dia. E é disso que a segunda parte da epístola fala. E Paulo faz sempre isso em contraste com o passado mundano daqueles que foram redimidos. Então, é bem clara a intenção de Paulo quando escreve à igreja de Éfeso. Uma parte considerável desse material que acabamos de ler, desse trecho, está refletido também no texto que Paulo escreve à igreja de Colossos, lá no capítulo 3, a partir do versículo 18. Aliás, se nós lermos aqui até o versículo 6, até o versículo 9 do capítulo 6, estará de forma mais abrangente essa comparação com Colossenses 3. O que nós temos diante de nós para refletir nessa noite é que a família em comum aprendeu a ordenar aos seus filhos e aprendeu o que ordenar aos seus filhos. Como eu falei de manhã, depois você acesse as áreas de mídia da igreja e você vai ver esse encadeamento aí. A família em comum também aprendeu a depender de Deus e a esperar no Senhor, renovando a sua esperança, a fim de que a eternidade que aguarda os redimidos, que é o alvo também da primeira parte da epístola aos Efésios, se mantenha sempre fresco, jovem na mente do Filho de Deus. E quando nós assim fazemos, nós ganhamos a incrível
capacidade dada por Deus de descansar no Senhor e na sua aliança. Essa é uma capacitação que vem de Deus, porque ela não é natural do nosso coração. O que é natural em nós é a agitação, é a angústia, é o desespero, porque as coisas naturais deste mundo, volta e meia, conduzem a esse tipo de sentimento. Paulo vinha exortando a igreja de Éfeso sobre várias práticas com relação à vida santa, essa segunda parte. Esse trecho que nós acabamos de ler também tem uma relação direta com a conclusão que Paulo faz, conforme nós lemos aqui em 5:1 e 2, que diz assim: portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. E você pode me perguntar agora o que isso tem a ver com aquilo que nós lemos. É porque aqui começa Paulo a fazer uma introdução ao assunto que ele trata a partir do iniciozinho ainda do capítulo 5 e que desemboca na leitura que nós fizemos. Vejam que aqui diz que Cristo nos amou e se entregou por nós. Quando nós vamos nos aprofundar nesse texto, nós vamos ver que Cristo se entregou por nós como forma de sujeição dele próprio. Cristo se sujeitou para que se entregasse por nós. Então, quando Paulo chega lá na frente, no versículo 21, e diz assim: sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo, ele está começando a dizer: se Cristo fez isso por nós, para o nosso bem, por que é que nós não vamos nos sujeitar uns aos outros no temor do Senhor? Então, quando Paulo chega aqui no versículo 21, ele já preparou o terreno, ele já preparou o coração dos ouvintes quando aquela epístola fosse lida. Pelas igrejas, existe a suspeição de que a carta aos Efésios era uma carta dirigida a muitas igrejas e que a igreja só, ao recebê-la, só mudava eventualmente o direcionamento. Ou seja, aqui foi para os Efésios a carta que foi preservada. E com isso, seria uma carta circular a várias igrejas no entorno do Mediterrâneo naquele tempo. É por isso que ele tem liberdade em começar a dizer: sujeitem-se uns aos outros. Porque naquela altura do campeonato ninguém teria coragem de dizer: eu não vou fazer isso. Porque ele tinha acabado de dizer: Jesus se sujeitou, ele se entregou em nosso favor. E agora ele está instando as igrejas, ou a igreja de Éfeso, a fazer isso. Se Cristo se entregou, eu preciso também, pelo menos, considerar isso como algo provável na minha vida. E ele começa a falar para as irmãs. Ele começa esse trecho aqui do capítulo 5, que vai até o final do capítulo 5, a partir do versículo 22, fala para esposas e maridos incomuns. Dentro dessa nossa linha de pensamento de famílias incomuns, ele fala para dois grupos: os cônjuges incomuns e depois os filhos incomuns dentro de uma família incomum. Quando ele fala dos cônjuges, talvez por razão didática ele separe a esposa e o marido. E ele começa a falar para as esposas. Nós sabemos que nenhuma instituição é tão sagrada, tão basilar quanto a família. E por isso mesmo, por essa exata razão, é que a cultura do nosso tempo, a sociedade do nosso tempo, tem tanta avidez por destruir o âmbito da família. A atmosfera moral e religiosa da família determina como será a igreja na sociedade nos nossos dias e como será também nos dias vindouros. A firmeza de fé que nós temos no seio da família hoje representa a firmeza de fé na igreja de hoje, e a perpetuação da firmeza de fé das famílias do Senhor representa a perpetuação da firmeza de fé da igreja do Senhor, a igreja visível do Senhor. Nós sabemos que é uma igreja que é imaculada, é pura, é invisível,
essa não é tocada por essas coisas, mas por enquanto, na atual dispensação, nós, igrejas visíveis que somos os componentes que podemos ver dessa igreja, que é perfeita do Senhor. Então o Senhor que estabeleceu a forma pela qual nós cuidaríamos dos nossos filhos, estabeleceu o modelo de ação das esposas, estabeleceu o padrão de ação dos maridos, porque quando todos esses elementos se juntam, você tem uma família. É como um time de futebol, cada um tem uma posição. Se todos jogarem como o técnico planejou, instruiu, treinou, existe grande chance de aquele time, pelo menos, mesmo que ele não seja muito bom, mas ele tecnicamente conseguir desempenhar aquilo para o que foi colocado em campo. Como responsabilidade última, como tom da família, Deus colocou o homem. Isso não é privilégio do homem, isso é responsabilidade redobrada sobre o homem. Porque o homem tem que ter observação sobre tudo dentro da casa, a fim de responder ao Senhor que chamou e lhe deu esse papel favoravelmente quando ele estiver diante do Senhor. Mas voltando aqui, o Senhor determina à esposa o dever, de se sujeitar ao seu marido, desde que algumas condições sejam colocadas sobre a mesa. No entanto, a despeito de podermos aferir erros, pecados do próprio marido, o Senhor continua dizendo que o papel da mulher é aquele. E esse papel não é de inferioridade. Meus irmãos, algo muito peculiar tem acontecido nas últimas gerações, não apenas na nossa. Tive o privilégio de conhecer um casal jovem de médicos. Eu não tenho qualificação para opinar sobre a carreira médica deles. Eu não estudei. Eu não posso dizer para eles ali, bom, por que vocês não prescrevem tal medicamento? Eu não posso fazer isso. Eu não tenho conhecimento. Mas o mais curioso é que o mundo se arvora o direito de olhar para a Escritura e dizer o que a Escritura tem ou não que fazer. Pensadores das mais diversas áreas olham para o texto bíblico e querem interpretar o texto bíblico, que foi confiado à igreja do Senhor e não a pensadores de outras áreas. Nós não podemos nos submeter aos arbítrios intelectuais, cognitivos daqueles que não foram chamados para comungar ao redor da palavra do Senhor. Não compete a ninguém dizer, bom, isso aqui está fora de moda. Não compete a ninguém. Porque o Senhor nos entregou a sua palavra, santa, inerrante e suficiente, para que nós pudéssemos andar também no seu santo caminho até chegar à glória eterna. E é por isso que eu digo, quando nós olhamos para textos como este aqui, eles são textos profundamente negados no nosso tempo. Para piorar um pouco, como nós temos uma mania estranha, né? Nós cristãos temos uma mania estranha de achar, como é que é o ditado? A galinha do galinheiro do vizinho é melhor, né? A gente aceita algumas coisas que vêm como se fossem melhores do que aquelas que Deus nos deu. Meus irmãos, nós temos 2000 anos de tradição cristã, sem contar a tradição veterotestamentária. E só agora, nos últimos 40, 50 anos, que resolveram identificar que em 2000 anos todo mundo errou. Esse texto está dizendo aquilo para o que a esposa foi chamada. No primeiro desses 3 sermões eu falei, nós precisamos ensinar os nossos filhos. Recebemos ordem de Deus para dar ordens aos nossos filhos. E tudo se baseava na palavrinha-chave, obediência. Foi essa uma das conclusões a que chegamos. Quando o Senhor determina à esposa o dever de obedecer ao seu marido,
Sendo que ao final Paulo faz uma comparação clara. Bom, o mistério é profundo, né? Os irmãos pentecostais devem gostar desse versículo. O mistério é profundo, mas eu estou falando da igreja de Cristo. E quando nós olharmos a relação intrafamiliar, nós precisamos olhar a relação eclesiástica. Como é que acontece na igreja? A quem a igreja deve se submeter? Quem é o cabeça da igreja? Paulo fez exatamente a mesma comparação, colocando o homem e a mulher. E Paulo é muito claro, aqui não é interpretativo, é literal, ele diz que fez isso. Um lar sem cabeça é um caos absoluto. E algumas coisas são sutis. Eu e Roberta às vezes observamos algumas coisas. E meus irmãos, eu quero dizer algo: não somos perfeitos, não criamos nossos filhos com perfeição. Também temos as nossas orações a fazer, pedindo que Deus nos abençoe e nos ajude naquilo em que falhamos. Somos iguaizinhos a vocês. Como um professor meu me disse há alguns anos atrás, nós chegamos diante dos irmãos para pregar, não é pela autoridade que nós temos, mas é pela autoridade da Escritura, que nos foi confiada quando o Senhor nos chamou para a docência. Coisas sutis. Estamos conversando numa mesa, comendo uma pizza, né? Isso é bom, todo mundo gosta. Algumas famílias com criança pequena. Estamos ali conversando, isso é uma hipótese, viu, gente? Aí uma criança começa a sair do aceitável, né? Do tolerável ali. E é muito comum o marido olhar para a esposa e dizer assim: olha, fulaninho, a responsabilidade é dele, não é dela não. Quando o pai estiver presente, é ele quem disciplina os filhos. Vejam bem, no mundo contemporâneo, nós recebemos a informação de que esse texto aqui está fora de moda. Mas na prática, a mulher aceita para si encargos que não são dela. E ela carrega um peso que não é dela. Porque talvez o marido tenha se esquecido, naquele momento, pelo menos, que ele é o cabeça daquela casa. Eu falei um exemplo que está se tornando muito comum, nós vemos isso a toda hora, de pessoas amadas, pessoas queridas nossas. Algumas, nós temos a liberdade de chegar perto e conversar sobre isso. Outras são um pouco mais distantes e nem sempre temos essa liberdade. Mas aprove a Deus determinar ao esposo a tarefa de ser cabeça. Cabeça também da esposa, bem como cabeça do lar. E Deus tem algumas razões para fazer isso. Algumas motivações ele tem. Lá em 1 Timóteo 2 ele fala disso. E quando nós vemos a ordem da criação, nós também somos levados a entender por que Deus fez isso. Imediatamente aqui nesse contexto, Paulo completa que tipo de autoridade deve ser exercida pelo homem. Não há dominação sobre a mulher, mas há amor que conduz a mulher, há entrega que conduz a mulher, há entrega que afaga a mulher e ela se sente segura. Uma das razões das instabilidades conjugais que nós vemos hoje é a insegurança que a mulher tem com relação ao marido. Vivemos tempos em que os homens muitas vezes se esquecem do seu papel preponderante. Não oferecem amparo, não oferecem auxílio. Paradoxalmente, muitos homens que se colocam nessa posição batem no peito dizendo que são machos e que por isso mesmo não lavam um copo, não lavam um prato. Vejam bem, nós vivemos incoerências quando nós olhamos para a Escritura. O homem foi colocado como cabeça da casa
E é por isso que a mulher deve ter confiança em crer na palavra de Deus e obedecer o que ela diz. O homem foi colocado como cabeça para ser o responsável pelo bem-estar daquela casa, bem-estar daquela esposa, e que seja única, o bem-estar dos seus filhos, sendo capaz de ordenar aos seus filhos o que eles devem fazer, e sendo capaz de dizer o que eles devem fazer, a fim de serem justos. Aliás, no capítulo 6, logo no primeiro versículo, eu vou me antecipar e dizer: filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isto é justo. E não foi a ordem que Deus deu a Abraão: ordene aos seus filhos que eles sejam retos, que eles sejam justos. Passam-se séculos e séculos, milênios, e aqui está o Senhor dizendo: obedeçam aos seus pais, porque isso é justo. A palavra de Deus se encontra com ela mesma, né? Paulo encerra esse trecho aqui sobre a mulher no versículo 24 com um resumo do trecho anterior e faz uma passagem para falar do homem incomum dentro dessa família incomum. Muitas vezes nós vemos, conversando com pessoas da igreja, o homem dizendo assim: olha, eu dou a minha vida pela esposa. Se alguém puxar uma arma num assalto, em alguma coisa, eu vou entrar na frente. Se preciso, eu tomo um tiro, mas a minha esposa vai ser preservada. Todo mundo diz assim: rapaz, esse homem está aqui em Efésios 5. Não necessariamente, irmãos, porque essa é uma das partes. A outra parte é a absoluta fidelidade, que muitas vezes não é mais vista no coração e na mente de homens das famílias com as quais convivemos, inclusive na igreja. O homem às vezes está disposto a levar um tiro pela esposa, mas ao passar de uma moça na rua, a sua mente foi embora. O amor requerido ao marido é um amor íntegro, é um amor sábio, é um amor determinado, é um amor de filho de Deus, regenerado, porque aqui, a partir do capítulo 4 de Efésios, Paulo está falando 100% para quem é regenerado. Ele está falando vida prática para quem é verdadeiro filho de Deus. Ele aqui não está falando para o sujeito que nunca tinha ouvido falar de Deus. Essa é uma carta exortativa nesse sentido. A principal característica desse amor que é requerido do homem é que ele seja naturalmente espontâneo. Não é um amor pragmático, não é um amor estabelecido por padrões alfanuméricos, é algo espontâneo. É um amor cheio de renúncia a si mesmo. E se você prestar atenção, quando eu acabar de falar esse trecho, você vai entender que ao homem foi requerido mais do que à mulher. Mas Deus sabe por que Ele faz um requerimento para homens e para mulheres, um requerimento diferente, porque Ele conhece a natureza do ser que Ele criou e no qual soprou o hálito de vida. Ele conhece a nossa formatação e Ele sabe do que nós precisamos. Paulo compara tudo isso com a igreja, e esse amor se compara ao amor de Cristo, aquele mesmo Cristo que a si mesmo se deu pela igreja, e se deu até as últimas consequências, foi fiel à igreja, andou com a igreja. Eu estou falando da igreja que ele veio inaugurar, da igreja de todos os tempos. Sabemos que a instituição ainda não estava publicamente referida quando Jesus estava entre nós, mas ele foi fiel à igreja, ele foi fiel ao plano eterno da Trindade Santa, e ele teve tanto amor pela igreja, que ele não mediu consequências, e por causa dos eleitos do Senhor, ele foi até o final. Morte dolorosa, terrível,
mas ele se entregou pela igreja, e quase na totalidade das vezes. A atitude da mulher vai ter a ver com a atitude do homem. A atitude da igreja tem a ver com a atitude do seu Senhor. A atitude do corpo tem a ver com o cabeça. A igreja anda na direção em que o cabeça olha. Cristo olha para lá, nós somos o corpo. Cristo olha para cá, nós anda para cá, olha para cá, nós andamos com Ele porque nós somos o corpo, Ele é o cabeça. Se o marido for abnegado, de entrega total, profunda fidelidade, a esposa não vai ter problema em dizer: tudo bem, eu ando com você. Lá em Gênesis, no capítulo 3, tem aquele trecho em que a mulher descobre que a fruta era bacana. Opa, vou dar uma experimentada. E logo depois, eu não sei se vocês já prestaram atenção nisso, logo depois tem um versículo, o versículo seguinte diz assim: então ela, comendo do fruto, foi e deu a seu marido, e ele comeu também. E eu não sei quanto a vocês, mas eu, antes de fazer um estudo um pouquinho mais detalhado sobre esse trecho da Escritura, eu tinha, a gente lê, a gente está acostumado com literatura e também com a Bíblia, a gente lê, a gente imagina coisas, né? Eu imaginava aquele quadro assim, lá no Éden, todo mundo bacana, tudo muito bonito, e a mulher pegando do fruto, e saiu andando atrás de Adão até achá-lo. Olha aqui, eu comi, não teve problema nenhum, come também. Eu sempre achei que a mulher tivesse que procurar Adão, não estava ali por causa do texto, a forma como ele está escrito. Aí é um privilégio que os pastores têm, de vez em quando eles vão estudar um pouquinho mais a fundo. E esse texto deveria ter sido traduzido mais ou menos assim: Eva e ela, tendo comido o fruto, deu ao seu marido que estava ao seu lado. Talvez o primeiro pecado de Adão tenha sido não dizer a Eva: não coma, porque o Senhor disse para não comer. Talvez parte dos nossos pecados como homens, no nosso tempo, século 21, tem sido deixar a família tomar o rumo que a família quiser. Eu não falo nada com a minha esposa, vai que ela fica chateada, né? Me manda dormir no sofá, eu não vou falar nada. Filho, não, deixa, ele vai crescer, ele vai ficar muito bacana, eu cresci, olha o exemplo que eu sou, meu filho vai ser muito bom também. E deixa, vai deixando. Talvez esse seja o pecado de Adão. Está aí um bom título para um texto, né? O pecado de Adão. Não existe um momento sequer que Cristo deixe de cuidar da sua igreja. Não deve existir um momento sequer que o marido deixe de cuidar da sua esposa e dos seus filhos. É pecado. Nós não podemos fazer isso. E como a boa consequência disso, nós teremos uma esposa que aceita as nossas ponderações. Uma esposa que se sujeita, no bom sentido bíblico da palavra, aquilo que nós propomos a ela. Porque ela vai lembrar assim: bom, não sou só eu que me sujeito, o meu marido também se sujeita. E ela vai descobrir, ela vai dizer um eureka no meio disso, porque ela vai descobrir a pólvora, porque o versículo anterior diz: sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo. Mas vejam bem, Paulo fala que a mulher deve se sujeitar, mas não fala que o marido deve se sujeitar. Mas o marido ele compara a quem? Não é a Cristo? Enquanto a esposa é comparada à igreja? E o que Cristo fez? Ele não se sujeitou e se sujeitou até a morte? É por isso que o versículo 21 abre um leque e diz: vocês dois precisam se sujeitar e façam isso
um em direção ao outro. A mulher se sujeita ao seu marido e o marido se sujeita a Cristo, a fim de satisfazer a sua esposa com segurança, com conforto, com tudo aquilo que for preciso, acima de tudo, com a direção espiritual que aponta para o Senhor. Paulo acaba de falar acerca da ordenança do matrimônio, segundo o qual duas pessoas, não mais que duas, existe agora a tentativa de alguma forma de junção com várias pessoas, mas o texto bíblico é claro para nós, são duas pessoas que se tornam tão intimamente conectadas pelo casamento, que em certo sentido passam a ser uma só pessoa. E faz muito sentido também nós nos lembrarmos daquele texto que diz que ambas as pessoas se tornam uma só carne, uma só pessoa. Ele deixa bem claro que não está pensando única e exclusivamente no matrimônio em si, mas essa é uma leitura válida, porque se o apóstolo Paulo usou isso como elemento comparativo, e isso está na Escritura, que é inspirada para nós, é porque ainda é um comparativo válido para nós nos dias de hoje. Conjuntamente a isso, nós podemos dizer que o mistério é um mistério singular e é um mistério múltiplo ao mesmo tempo. O propósito de Deus de reunir todas as coisas em Cristo, a unidade dos crentes em Cristo Jesus, o fato de que dois podem chegar a ser um, a atração misteriosa do homem pela mulher, que quando se unem formam uma só carne, a instituição dos atos do matrimônio, tudo está debaixo da orientação de Deus. Agora, essa família incomum, que é formada por mulheres incomuns e homens incomuns, e tudo o que eu falei até agora está fora de moda. Está tudo fora de moda. Vamos falar também dos filhos incomuns, na sua relação com esses pais que são incomuns. Paulo nos deixa claramente entender aqui no versículo 1, versículo 1 do capítulo 6, que as crianças estariam entre aquelas que ouviriam essas leituras. Porque vejam bem, isso é um texto escrito. Naquele tempo ninguém tinha uma Bíblia embaixo do braço. E se tivesse a Bíblia nessa altura do campeonato, ainda seria só o Antigo Testamento. Mas aqui, esse texto era recebido pelas igrejas. Um porta-voz abria o documento e lia publicamente. Daí que às vezes a gente brinca que a Bíblia não foi feita inicialmente para ser lida, ela foi feita inicialmente para ser ouvida. Assim era no Antigo Testamento e assim também era no começo do Novo Testamento. No Novo Testamento, no começo da igreja. Mas quando tem essa formulação frasal aqui, filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, fica claro que Paulo, ao escrever essa carta, ele tinha certeza que no meio da igreja haveria filhos. Crianças estariam ali, adolescentes estariam ali, porque isso aqui, ele para tudo e fala aos filhos: filhos, obedeçam a seus pais no Senhor. Para nós que somos reformados, somos aliancistas, é mais fácil entender, porque os nossos filhos, uma vez batizados, fazem parte da nossa comunidade de fé, fazem parte do grupo da aliança que se reúne em torno da palavra e dos sacramentos. Naquele tempo, cria-se que os filhos estavam conectados, que eles estavam nesse contexto, e por isso não há qualquer tipo de meias palavras de Paulo, ele fala diretamente a esses filhos. Nós podemos lá atrás ver Deus falando com Abraão, lá em Gênesis 17, 7, da seguinte maneira: estabelecerei uma aliança entre mim e você, e a sua descendência no decurso das suas gerações, aliança perpétua.
para ser o seu Deus e o Deus da sua descendência. Ou seja, é uma aliança que não termina, ela é perpétua, uma aliança entre você e os seus filhos, uma aliança com você e seus filhos. Depois nós vemos Pedro dizendo também, já no tempo da igreja, tempo neotestamentário: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos seus pecados. E vocês receberão o dom do Espírito Santo, porque a promessa é para vocês e para os seus filhos, e para todos os que ainda estão longe, isto é, para todos aqueles que o Senhor, nosso Deus, chamar. Atos 2, 38 e 39. E não apenas isso, meus irmãos. Os filhos devem obedecer a seus pais no Senhor, mas não apenas por amor, carinho, gratidão, reconhecimento. Eles devem obedecer os seus pais no Senhor simplesmente porque Deus disse: obedeçam ao pai de vocês. Nós temos vários irmãos militares lá na nossa igreja, é uma igreja pequena e proporcionalmente há vários. E de vez em quando a gente brinca: se alguém deu ordem, você vai lá e obedece. Existem, claro, códigos éticos, disciplinares para isso, mas em tese você recebe a ordem, vai lá e obedece. A ordem é para ser cumprida. Agora você imagina a ordem de Deus. Os filhos não foram convidados a obedecer os seus pais, eles foram ordenados a obedecer os seus pais. Devem obedecer porque o Deus justo diz que é para obedecer os pais. E isso é justo, está aqui no final do versículo: pois isto é justo. Há justiça sendo exercida no fato de um filho obedecer o seu pai, a sua mãe. Pais aqui, inclusive, muito provavelmente está falando para os pais, os homens que ouviam essa exortação. Honrar o pai e mãe significa muito mais do que obedecê-los. Começa pela obediência, mas honrá-los vai além. É algo aí sim que parte do coração, porque primeiro houve obediência. Por que os pais aqui são provavelmente os homens daquela igreja que recebia a carta? Porque eles são o cabeça de suas famílias, sobre eles repousa a responsabilidade da educação dos filhos. Também, talvez, porque mais que as mães, eles precisam das admoestações de Paulo. E mais uma vez aqui, parece que os homens levam mais puxão de orelha do que as mulheres. Lá naquela passagem que eu mencionei de Colossenses 3, no versículo 21, diz assim: pais, não irritem seus filhos, para que eles não fiquem desanimados. E na literatura nós podemos ver algumas razões pelas quais nós temos que nos convencer de não irritar nossos filhos. E agora eu vou ser imitador de Paulo e vou falar para nós, pais, mais do que para as mães. O excesso de proteção é um gravíssimo erro na criação dos nossos filhos. Crianças criadas com excesso de proteção crescem mimadas, sem capacidade de resposta, sem iniciativa, e terão com certeza dificuldade quando estiverem para entrar na vida adulta. Não sabem fazer nada, foram super protegidos, criaram uma bolha, e quando essa bolha se romper, porque vai romper, essa criança estará meio perdida na vida. Outro problema é o favoritismo. Na Bíblia nós temos casos de favoritismo, e é bem provável que você conheça casos de favoritismo também perto de você. A escolha de um dos filhos para gostarmos mais do que do outro traz problemas sérios.
é só a gente lembrar da vida de Esaú e Jacó, né, para a gente ver como isso dá problema. Um outro problema é o desestímulo. O garoto chega lá com 10, 11 anos ainda, querendo descobrir o que pretende estudar na vida. Aí ele fala assim, vou usar vocês de novo como exemplo: papai, eu quero ser médico. Larga de ser bobo, moleque, você não tem capacidade para isso não. Acabou. Ou algo diferente. A menina chega lá com seus 13, 14 anos: papai, eu quero muito entrar num curso, eu quero ser uma artista plástica. Para com isso, menina, isso não dá dinheiro não. Palavras de desestímulo são uma pá de cal em cima de uma criança que está, um adolescente, uma criança que está querendo descobrir o seu rumo. E ao invés de ajudarmos, às vezes a gente acaba de enterrá-los. Outra coisa é a violência verbal ou física. Não precisa falar muito sobre isso, nós infelizmente sabemos o que isso representa. Mas imaginem como essas crianças crescem quando são submetidas a violências físicas e aquelas que pouca gente se importa, que é a violência verbal, mas que é crudelíssima na criação dos filhos. Finalmente, o último que eu coloquei aqui, são exemplos que eu lembrei fazendo algumas leituras, é a ausência de disciplina. Eu falei, eu acho que hoje de manhã, que disciplina e discipulado vêm da mesma raiz. Pais que não conseguem disciplinar os seus filhos, e eu não estou falando necessariamente de disciplina física, tá? As pessoas confundem. Quando um pastor fala de disciplina, alguém já imagina que ele está falando de dar uma surra na criança. Não estou falando disso, estou falando de disciplinar, ensinar no caminho certo. Deuteronômio 6 é o conduto da disciplina. A ausência de disciplina gera adultos incapazes de lidar com a vida. Quando nosso bebezinho nasce, ele já está aprendendo. Lá no nosso berçário, ainda não voltamos às atividades plenas, mas as irmãs voluntárias que ficam lá com os bebezinhos, oram em voz alta com eles, cantam com eles. Ué, mas o bebê não está fazendo nada, está ali deitadinho. Pode deixar que ele está absorvendo. Ele está aprendendo, nessa primeira fase ele aprende tudo. Como é que você acha que ele aprende? É crescendo e vendo as coisas, né? Ele só vai para a escola mais tarde, e quando ele vai para a escola ele já sabe um monte de coisa, porque ele aprendeu vendo, comungando da natureza que estava ao seu redor. Pais que não disciplinam seus filhos não amam seus filhos. Essa é uma palavra dura, mas os pais que não conseguem dizer uma palavrinha de 3 letras, não amam seus filhos, porque estão deixando que seus filhos sejam criados como eles quiserem, e num dia dado, esses pais perderão o controle físico, natural sobre os filhos. E o que será desses filhos? Que nunca ouviram um não. E a vida diz muitos nãos. O nosso filho mais velho era pequeno, e uma tia pediu para levá-lo para passear. Foram ao shopping, e lá se encontraram com uma amiga dessa tia, e que tinha outro garotinho, mais ou menos da idade do Gabriel. Naquela época devia ter uns 4 anos, por aí. Eu pergunto para a Roberta não me deixar errar, né? Senão depois você falou tudo errado. Aí, brincando no shopping, o garotinho subia a mesa, descia a mesa, gritava, se jogava no chão. Aí o Gabriel, pelo que nós falávamos para ele em casa, quando pararam para lanchar, ele vai e pergunta lá para a moça: você não ama o seu filho, não? Porque era isso que nós dizíamos para ele: papai vai te disciplinar agora, senta aqui que eu vou conversar com você. Você tem que aprender aquilo que o Senhor diz. E você fala 880 vezes e você tem a impressão que não surtiu efeito. Surte efeito. Obedeça ao Senhor, discipline o seu filho, a sua filha, no caminho do Senhor, porque enquanto você disciplina, você também discipula.
E você terá enormes chances de ter um filho, uma filha que consegue olhar depois, inclusive, para a vida comum secular e não ser desequilibrado, não ser um esquizofrênico a mais andando pelas ruas. Concluindo aqui, irmãos, após nos debruçarmos sobre esse tema, nessas 3 oportunidades que tivemos, e fazendo um exercício mental, nós podemos concluir algumas coisas sobre as famílias incomuns. E aqui eu não vou discorrer sobre cada uma delas, apenas vou citá-las. Mas as famílias incomuns adquirem um conhecimento incomum, porque elas conseguem ouvir e entender a revelação de um Deus que é absolutamente incomum. Uma família natural, comum, lá de fora, não consegue isso. Uma família incomum também é colmada de honra incomum. Esse tipo de relação entre marido, esposa, filhos, isso não é mais comum. Porque quando cada uma das partes, a mulher, o marido e os filhos, obedece o que Deus falou, o que se estabelece é uma honra absoluta no seio daquela família. Uma família incomum também é plena de um respeito incomum. E aqui não tem jeito. Esse trecho que nós acabamos de ler é um trecho que nos remete, além da honra, a um profundo respeito. Quando Paulo começa no versículo 21 dizendo: sujeitem-se uns aos outros, essas ações são de mão dupla. Honrem-se uns aos outros, suportem-se uns aos outros, respeitem-se uns aos outros. Tudo começa com sujeitem-se uns aos outros. A família em comum também tem uma fé em comum. A família se transforma num centro, um núcleo de adoração ao Senhor. A família se torna um lugar de refúgio para a alma cansada. E isso não é nada comum. A família em comum também tem uma força em comum. Quantas crises as famílias verdadeiramente cristãs precisam enfrentar, e de todas elas o Senhor as livra. Porque há uma força em comum que procede dos altos céus e vem e se instala nessa família que é incomum. E enquanto uma família comum diria, no primeiro sobressalto, tudo bem, não vamos brigar não, você vai para lá, eu vou para cá, você fica com o apartamento, eu fico com o carro. Enquanto uma família comum diz isso, a família incomum diz: vamos dobrar os joelhos, porque o Senhor vai nos permitir sair de mais uma. A família incomum tem um testemunho que é incomum. E quando ela testemunha, coisas acontecem. Como aconteceu no episódio do carcereiro, de Paulo e Silas, em que a alegria do Senhor invadiu o coração daqueles que ouviam a pregação do Evangelho. E o testemunho incomum foi derramado sobre eles. Já indo para o final, essa família incomum tem um destino incomum. Nós não temos dúvidas de para onde vamos, porque nós sabemos de onde veio o nosso Salvador, e sabemos que Ele foi, e Ele disse: eu estou indo na frente, vou arrumar as coisas, porque daqui a pouco vocês chegam lá, vou preparar lugar para vocês. Sabemos para onde vamos, e sabemos que temos lugar garantido. Nós temos também uma missão em comum, ainda como estrangeiros, ainda como passageiros.
temos uma missão em comum, que é dizer para as famílias comuns: vocês também podem se tornar famílias incomuns, se conhecerem esse Deus que é absolutamente incomum. Nós temos uma aliança incomum sobre nós, graciosa e gratuita para nós, custou um altíssimo preço para ser selada pela eternidade. No tempo e no espaço aquilo aconteceu, na história está registrado, mas acima de tudo, no universo espiritual, foi proclamado que o Senhor havia vencido. E Ele venceu por causa da aliança que foi feita com o Pai em nosso favor. E a última coisa é que nós temos um Deus que é incomum. A família em comum tem um Deus em comum. O Deus da Escritura é relacional. O Deus da Escritura se revela. Ele contou quem Ele era. Ele nos chamou para sermos seus amigos. Ele chamou essas famílias incomuns para andarem com Ele, numa grande família em comum. Hoje à tarde nós falávamos sobre isso. Essa família grande, a família da fé, é tão incomum que aqui dentro existe um braço estendido do Senhor para abraçar todo mundo. Pais, mães, filhos, viúvos, solteiros, que passaram por traumas familiares, são divorciados hoje por alguma coisa que aconteceu que não houve como segurarem. Todos esses são membros da mesma família, porque esses pequenos núcleos de família em comum se encontram na grande família em comum, que aponta para esse Deus em comum que está nos chamando para andarmos com Ele, porque daqui a pouquinho as coisas terminam e nós estaremos em paz para todo sempre. E para a glória do Senhor, estaremos reunidos eternamente. É por isso que a gente se reúne aqui, para treinar, porque você vai ter que me ver pela eternidade lá em cima. Que Deus abençoe os irmãos e que fortaleça as famílias dessa igreja, para a glória dele próprio e para o bem de todas as famílias incomuns que aqui estão. Vamos inclinar nossa fronte.